Fala, meu sargento, vem comigo. Meu nome é Rafael, sou professor de História. Hoje a gente vai tratar um dos temas que mais cai na sua provinha da ESA, beleza? Então a gente vai falar de um período da história que a gente considera enquanto período joanino. Quando a gente fala de período joanino, estamos falando do período em que Dom João VI, o rei de Portugal, transfere a sua corte para o Brasil e passa a governar tanto a metrópole quanto a colônia diretamente do nosso país, do nosso Rio de Janeiro, beleza? Então vem comigo, vamos entender como que isso funciona e como que a gente vai entender esse período dentro da história do Brasil, tá? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: por que que esse cara veio se meter aqui? Esse cara é um rei, ele tem toda a sua corte, toda a sua pompa lá na Europa. O que que ele veio fazer aqui no Brasil? Bom, ele saiu vazado, ele meteu o pé, correu. Por quê? Napoleão Bonaparte, imperador da França, estava impondo um bloqueio na Europa. O que é esse bloqueio? É o chamado bloqueio continental. Ou seja, nenhum país da Europa teria liberdade para comercializar com a Inglaterra. E a Inglaterra, nesse momento, meu querido sargento, ela é a principal potência do mundo. E o que vai acontecer? Portugal não vai conseguir ficar sem comercializar com a Inglaterra. Não vai conseguir sobreviver sem o comércio inglês. E aí esse cara, o Napoleão Bonaparte, vai falar, ó, ou vocês respeitam, ou eu vou invadir. Ou Portugal para de comercializar com a Inglaterra, ou eu vou invadir. E aí o que a corte faz? Sai correndo com medo de Napoleão. E aí eles vêm para sua principal colônia, tudo bem? O Brasil, nesse momento, é a principal colônia de Portugal. Então, em 1808, a corte portuguesa, então preste atenção, querido, não é só o rei, tá? A corte portuguesa, ela vem se instalar no Brasil, tá? Num primeiro momento, ela chega a Salvador e depois se abriga no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que, nesse momento, é a capital do Brasil, tudo bem? E aí esses caras vão chegar aqui e vão precisar fazer uma série de modificações na realidade brasileira, tá? Por quê? Nesse momento, você vai lembrar, vigorava o chamado Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? A metrópole, ela fala que a colônia só pode comercializar com ela, tudo bem? Então impõe uma série de limitações ao comércio colonial. E o que vai acontecer? Dentro dessa movimentação, a chegada da corte vai mudar a realidade econômica da colônia. E vai acontecer o que a gente chama de abertura dos portos às nações amigas. É a primeira determinação do governo de Dom João VI quando ele chega ao Brasil. Então ele fala que a partir de agora, nações aliadas a Portugal têm a liberdade de comercializar com a colônia brasileira, tá? E aí a gente está falando basicamente da Inglaterra. Então ele fala que, olha, a partir de agora, a Inglaterra tem o poder de comercializar com o Brasil. A Inglaterra tem o poder de negociar com a colônia brasileira, tudo bem? E aí, em 1810, a gente tem a assinatura de um outro tratado, tá? Um tratado que vai facilitar o comércio da Inglaterra com o Brasil. Presta atenção no seguinte, meu amigo. Olha só, larga o lápis e presta atenção no que vai acontecer aqui. Em 1810, Portugal vai assinar um tratado chamado de Tratado de Comércio e Navegação, que vai dizer o seguinte: olha, a partir de agora, a Inglaterra vai pagar menos imposto para comercializar com o Brasil. Então preste atenção comigo, vamos falar em números. A Inglaterra vai pagar 15% de imposto quando o seu produtinho entrar na fronteira do Brasil. Portugal, que era a metrópole do Brasil, vai pagar 16%. Então presta atenção, mentaliza comigo. O imposto que a Inglaterra vai pagar vai ser menor do que o imposto que Portugal irá pagar. Tudo isso para facilitar o comércio com a Inglaterra, tudo bem? Então essas são as principais mudanças econômicas que a transferência aí da corte de Portugal para o Brasil vai trazer. Mas não é só isso, tá? A gente vai ter uma série de modificações intelectuais, uma série de modificações artísticas. Pensa comigo, quando você pensa em Europa, você pensa naquela parada, ó, coroinha na cabeça, rei com cetro, aquela coisa muito cheia de pompa, beleza? O Brasil não era assim. Mas agora que o Brasil tem um rei dentro do seu território, o Brasil tem uma corte dentro do seu território, é necessário construir uma ideia europeia, tá? Então toda aquela ideia de corte, de luxo, precisa ser construída no Brasil.
para tirar aquela mentalidade ali de colônia e transformar o Brasil numa legítima cidade europeizada, né? A capital do Brasil numa legítima capital europeia, tudo bem? Então a gente vai ter uma diversidade de modificações. Por exemplo, criação de faculdades de medicina dentro do território do Rio de Janeiro, criação de teatros dentro do território do Rio de Janeiro, de museus. Então o Rio de Janeiro se torna uma grande capital europeizada, tudo bem? Aí a gente fala de algumas criações artísticas, algumas criações intelectuais que são mais famosas, também de embelezamento da cidade. Aí eu vou apresentar para vocês, ó, o Jardim Botânico. Lembra do Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, ó? Tá ele aí. Então, ó, o Jardim Botânico foi uma das criações do período joanino. Fora o Jardim Botânico, temos a Academia Real Militar. Olha ela aí, Academia Real Militar, criação do governo de Dom João VI no Brasil, tudo bem? Então, ó, perceba como o Rio de Janeiro, a cada minuto, vai se tornando uma capital europeia, vai sendo construída como a capital de um grande reino europeu, tudo bem? E o Brasil, o Rio de Janeiro, vai se tornar uma parte de um país da Europa. Peraí, professor, como assim? O Brasil fica na América, né? Não tem como. O que vai acontecer, gente? Em 1815, o Brasil será elevado à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve. O que é isso? Vamos recapitular. O que é o Reino Unido? Pensando na Inglaterra, a Inglaterra comanda e outros países estão em volta, sendo comandados pela Inglaterra. A mesma coisa vai acontecer aqui. Portugal, a cabeça do Reino Unido, vai governar. E os outros países eram como se fossem partes, territórios da coroa portuguesa. Então, nesse momento, o Brasil será elevado ao status de Reino Unido. Então, o território brasileiro deixará de ser uma colônia para ser uma parte do território português, para ser uma parte direta do Império Português, tá? Então, a gente considera que, nesse momento, o Brasil deixa de ser uma colônia. Nesse momento, o Brasil perde a condição de colônia. Por quê? Porque, a partir de agora, ele é parte do Império Português, tá? Essa necessidade de alteração, ela tem a ver com o final da Era Napoleônica. Lembra do Napoleão? Que os portugueses saíram vazados com medo dele? Então, ele não é mais o imperador da França. E a partir disso, a Europa entendeu que era necessário construir ali um novo quadro social europeu, tá? Através do que a gente chama de Congresso de Viena, precisaram fazer alterações no quadro político europeu. E aí a necessidade de Dom João VI ou de voltar para Portugal ou de elevar o Brasil a Reino Unido, que é o que acontece em 1815, tudo bem? Então, nesse momento, o Brasil deixa de ser colônia e se torna parte do território português, tá? E aí o que vai acontecer, gente? Esses desenvolvimentos, eles vão continuar acontecendo. Desenvolvimentos artísticos, intelectuais, militares, tudo isso vai começar a construir o fortalecimento da identidade brasileira dentro desse reino português, tudo bem? Só que o que vai acontecer, gente? Lá em Portugal vai dar ruim. Vai dar um problema federal lá em Portugal. E o que vai acontecer? Vão chamar o rei para voltar. Dom João VI vai ser convocado a voltar a Portugal. Tá? É a chamada Revolução Liberal do Porto, que vai acontecer em Portugal, tentando ali limitar o poder do rei. E aí ele vai pensar, pô, eu não posso perder o meu poder. Eu tenho aqui, ó, meter o pé e voltar para Portugal, tá? E aí a gente tem o retorno do rei Dom João VI a Portugal, que deixa no Brasil o príncipe regente, Pedrinho. Dom Pedro I fica no Brasil para governar o país, tá? E aí o Dom João VI fala o seguinte, olha, é melhor que eu deixe o meu filho, né, que se o Brasil se tornar independente, que era o caminho, né, que se desenhava, vai acontecer em 1822, se o Brasil vai se tornar independente, é melhor que a independência e o governo esteja na mão do meu filho, do que estar na mão do estranho, beleza? Então a ideia desse cara era o seguinte, olha, vou meter o pé, vou resolver meu problema em Portugal, mas vou deixar o meu filho aqui. Porque se perdermos a colônia, se perdermos parte do nosso território, ela pelo menos ficará com alguém próximo, com alguém familiar, beleza? Nós fizemos aqui um tratamento bem geral do que acontece nesse período. E se você quer entender mais como que tudo se modificou a partir desse período, você vem com a gente, continua com a Oficina Militar, que a gente vai desenvolver e vai te aprovar, beleza? Então vem comigo, fica com a gente e até a próxima. Valeu!